Boa tarde a todos. Antes de começar efetivamente o conteúdo da conferência, eu queria dizer que muito desse conteúdo e das informações que eu vou partilhar foi inspirada principalmente nesse livro, que chama-se Compreender as Idades da Vida e Encontrar o Seu Sentido, de Laura Winkler. Então, a linha de raciocínio, as bases daquilo que eu vou dizer, tem muito referência dessa autora. Deixa-me só abrir aqui. Então, vamos lá. Bem, então, quando nós falamos sobre como viver melhor nas diferentes idades da vida, podemos colocar algumas questões sobre o tema. Então, por exemplo, qual a definição de idade? Será que essa palavra ela tem o significado original desde quando ela foi criada? Ou será que, como muitas outras palavras, ela também perdeu o seu sentido? Quais são as diferentes idades ou fases da vida? Quais as características de cada uma dessas fases? Qual o sentido? Será que também, quando observadas em conjunto, elas também podem ter um sentido mais amplo? E o que a filosofia pode dizer sobre o tema para nos ajudar a viver melhor? E esse tema também pode ser de interesse para muitas pessoas, porque de uma forma ou de outra, todos nós vamos passar por essas diferentes idades e vamos ter contato com pessoas em diferentes idades. Então, vamos começar com a primeira questão, que é qual a definição de idade. Geralmente, pelo menos a mim, a primeira coisa que veio à cabeça é quantos anos você tem. Então, nós íamos considerar a idade em relação aos anos de vida que nós temos. Mas, eu fui buscar a etimologia dessa palavra. Ela pode ter origem no indo-europeu, no grego ou no latim, que aí não vou saber pronunciar corretamente, mas vem de aevum ou aevitas, ou aetas e aetatis do latim. Mas independente da sua origem, o significado é uma qualidade de tempo. E aí nos faz procurar então qual a origem da palavra tempo, que pode ter diversos outros significados. Mas nesse contexto associado à idade, representa um momento, um período, uma etapa, uma fração dentre uma linha temporal contínua. Portanto, quando eu disser idade, nesse contexto aqui hoje, nós vamos compreender que seja períodos e etapas da nossa vida ao longo de uma linha temporal. E pensando nisso, vamos pensar também no efeito do tempo sobre a nossa vida. A nossa vida é movimento, a vida é movimento, a vida é mudança, é um processo contínuo de acontecimentos, um processo contínuo de transformações. E quando nós não estamos olhando com atenção, pode parecer, a velocidade com que os acontecimentos ocorrem, pode parecer que as coisas sejam aleatórias. Meu Deus, um evento atrás do outro, uma informação atrás da outra, muita velocidade, muita rapidez, e pode parecer que nós estejamos perdidos. Mas, se nós observarmos a natureza, o universo do qual somos parte, vamos perceber que existem algumas leis que regulam esses acontecimentos, que geram harmonia, que dão um sentido, que dão uma sequência. E esses pontos de referência, esses marcos, nos permitem localizar no tempo. E a primeira lei mais importante sobre falar das idades da vida é a lei dos ciclos. E um dos exemplos que a autora começa a referir é como são os ciclos na natureza. Então, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. E esse percurso demora cerca de 365 dias, que vai gerar o ano. Depois a Terra tem um satélite, que é a Lua, que gira ao redor da Terra. E esse ciclo demora cerca de 29 dias, o que vai dar mais ou menos a duração de um mês. Se nós pensarmos na palavra month em inglês, ela vem de moon.
exatamente pelo ciclo da Lua. Depois nós podemos pensar que a Lua tem 4 fases. Então é a Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e Lua minguante. E se nós dividirmos esse ciclo em 4 partes, nas 4 fases da Lua, dá mais ou menos 7 dias. E aí a duração de outro ciclo, que é a semana. E por fim, se nós pensarmos no próprio ciclo da Terra que gira sobre o seu próprio eixo, dá a duração de 24 horas, que é um dia. Portanto, só daí já conseguimos perceber que a natureza e o universo têm uma sequência, têm pontos de referência, né? As fases da Lua têm uma sequência fixa, e assim como para o universo, essa lei vai valer também para a nossa vida. E quando nós pensamos, então, que a nossa vida tem uma determinada sequência, tem uma ordem, tem uma harmonia, as coisas não acontecem aleatoriamente, por meio da lei dos ciclos, nós podemos compreender, então, que há uma regularidade que determina a nossa vida. E que existe um começo, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso também nos permite antecipar algumas fases que estão por vir. Apesar de a essência da rotina poder trazer conteúdos diferentes, nós podemos antecipar linhas gerais do ciclo que está por vir. E aí, eu vou buscar também na origem da palavra ciclo, que vem de kuklos, do grego, que significa roda, que é como a nossa vida. E a roda, o que nós podemos pensar? A roda está em movimento, ela está sempre a girar. E se pegarmos um ponto de referência da roda, ora esse ponto está em cima, ora ao lado, ora ele está embaixo. E é a partir do contato da roda com o solo e do atrito que é gerado que se gera o movimento. E se nós pensarmos também num longo percurso, essa roda, no início e no final, ela é semelhante, mas já não é a mesma, porque passou por alguns processos de desgaste e ela já se alterou e teve aprendizados e adaptações ao longo desse trajeto. E assim como a roda também pode apresentar um centro onde estão ligados diferentes raios, como a roda de uma bicicleta. E esses raios também podem variar de acordo com as necessidades ou a duração de cada ciclo. E para nós compreendermos a roda como um todo, nós também podemos dividi-la em partes. Podemos dividir o círculo em 2 partes, em 3, 4, 5. E se nós compreendermos cada parte, também podemos compreender o todo. E é assim que vamos tentar também pensar depois no ciclo da nossa vida. Em 2, 3, 4 partes, depende de cada filósofo ou cada linha de entendimento. Mas só mais algumas informações importantes. Quando nós pensamos na roda dividida em algumas partes, quando você termina uma parte e começa outra, essa fase de transição, há uma desestabilização. Pode haver essa fase de transição entre as partes, podem gerar uma crise. E o que é uma crise? Eu vou ler aqui a definição. Crise é um momento, pensando nas nossas vidas, é um momento em que temos que tomar uma decisão fora do conforto do nosso comportamento precedente. E a crise, ela nos obriga a novas experiências para alargar a nossa consciência. É uma fase de crescimento do indivíduo. Portanto, cada vez que nós vamos passar de uma fase ou de uma idade, de um ciclo para outra, geralmente é um momento de desestabilização e de crise. E quais são os 2 caminhos geralmente que o ser humano segue frente a uma crise? O primeiro caminho é tentar restabelecer o estado de normalidade que havia antes da crise,
que aquilo se transformou e que nem sempre é possível. Ou nós podemos usar a crise como um desafio para crescer e transformar a nós mesmos interiormente. Lembrando que a mudança nunca é confortável, nunca é fácil fazer essa mudança. E quando nós pensamos nesse momento de desestabilização, nas crises, o que também nós podemos pensar? Que cada fase, então, vai ter um começo, um meio e um fim. Cada fase tem comportamentos, hábitos e pensamentos associados, mas para que eu possa começar uma outra fase, alguns pensamentos, alguns hábitos ou comportamentos têm que morrer, para que possa dar lugar a outro, mesmo que seja uma morte simbólica. E atualmente a nossa visão sobre o conceito da morte é muito negativo. Nós não conseguimos pensar que seja algo fácil ou que seja algo positivo. Mas nós podemos posteriormente pensar em como rever a nossa ideia sobre a morte. Só para fazer uma pequena informação, a sociedade hoje em dia, ela hipervaloriza algumas fases. A juventude é hipervalorizada, a juventude é bela, a juventude é produtiva, a juventude tem energia. E as outras fases que estão associadas, ou quando mais próximo do fim de um ciclo, elas estão associadas como algo que tem que ser excluído. Não pode ser visto, não é visto como algo benéfico. E isso não é saudável. A juventude hoje em dia ela é cobrada para vencer sempre, ter sucesso em tudo. Ela tem que passar sempre uma imagem triunfante de si mesma em todos os momentos. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Como tudo, ora nós estamos em cima, ora ao lado, ora nós estamos embaixo. Portanto, nós temos que ter uma visão mais real sobre cada etapa e sobre o que cada etapa pode nos trazer. E a melhor forma é que nós pudéssemos integrar o fim e o início. E só assim nós poderíamos compreender melhor como as coisas funcionam. Quando nós observamos a roda em duas partes, isso traz, ou o ciclo dividido em duas partes, pode trazer alguns conceitos para refletirmos. A compreensão das dualidades da vida, o dia e a noite, o yin e o yang da filosofia chinesa. Isso traz alguma compreensão. Se nós dividirmos a roda em três partes, ou o ciclo em três partes, ou mesmo o ciclo da vida em três partes, podemos pensar em outros conceitos, no passado, presente e futuro, no começo, desenvolvimento e conclusão. E a melhor forma que nós temos para visualizar a morte de uma forma diferente é integrar esse fim e esse começo, esse passado e esse futuro. Quando nós falamos no passado, o passado ele costuma trazer forças, costuma trazer esse medo. Eu conheço o pensamento que eu tenho nessa etapa, mas para que eu possa mudar o meu pensamento desconhecido, eu tenho medo. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu conheço apenas esse meu velho pensamento, esse meu velho hábito, esse meu velho comportamento. E quando nós temos medo dessa morte, seja real ou seja simbólica, isso nos incita a alguns comportamentos instintivos. Portanto, geralmente nós vamos tentar lutar ou fugir desse medo. E o que acontece? É sempre importante nós pensarmos, então, esse comportamento instintivo também está associado com as nossas necessidades. Tem um estudioso
não sei não sei exatamente o nome, acho que é Abraham, não sei pronunciar, Abraham Maslow, que criou a pirâmide das necessidades de Maslow. Não sei se já ouviram falar. Então, essa pirâmide é baseada na seguinte situação. Todos nós, seres humanos, temos necessidades, desde as mais básicas até as mais elevadas. Na base da pirâmide estão aquelas necessidades mais instintivas, fisiológicas, a necessidade do comer, a necessidade de respirar, a necessidade de reprodução. Na segunda etapa, é uma pirâmide de 7 etapas. Eu até trouxe uma imagem, mas eu vou tentar explicar para que vocês percebam, não é muito difícil. Mas na segunda etapa, seriam as necessidades de segurança. Ou seja, todo ser humano necessita sentir-se ao abrigo do perigo, necessita sentir-se seguro. Subindo mais um degrau, nós temos uma necessidade de associação e de amor. Temos a necessidade de ligar-nos aos outros, de sermos reconhecidos, de respeitar e sermos respeitados. Subindo no quarto degrau, temos a necessidade de independência, que é uma necessidade de sermos apreciados por aquilo que nós somos, de ser autônomo. Mais um degrau, temos a necessidade do conhecimento, que é a necessidade de saber, compreender, ter a capacidade de discernir. No sexto degrau, temos a necessidade de beleza, que é de encontrar a ordem e encontrar uma harmonia nas coisas. E no topo da pirâmide, temos uma necessidade de autorrealização, que é aquela necessidade de realizar aquele potencial que todos nós temos. E o que o Maslow diz é que nós temos necessidades muito claras, geralmente as mais básicas, necessidades fisiológicas, elas são muito claras, e temos necessidades mais elevadas. E que é muito mais fácil, sim, chegar às necessidades mais elevadas quando eu já tenho satisfeitas as necessidades mais básicas. Mas, se nós conhecermos quais são as nossas carências e quais são as necessidades, mais fácil vai ser buscar aquelas necessidades mais escondidas e elevadas, mais fácil vai ser conhecer alguns perigos e mais fácil vai ser de viver em cada uma dessas etapas conforme as necessidades. Para ficar mais fácil, nós podemos também sintetizar essas 7 etapas das necessidades em 3 etapas, em 3 esferas. A primeira esfera tem a ver com os primeiros 3 degraus da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, de segurança e de amor. Essas necessidades, geralmente, elas têm uma necessidade de satisfação imediata, né? Então, e são rápidas de resolver. Então, se eu estou com fome, em alguns casos, se eu estou com fome, basta eu comer que eu consigo resolver essa necessidade. Porque essas necessidades mais básicas têm a ver com as nossas necessidades instintivas e são mais fáceis. A segunda esfera tem a ver com as outras 3 necessidades superiores, que seriam da independência, conhecimento e beleza. Então, nós sabemos que para ter conhecimento não é uma coisa tão imediata. É preciso um esforço, um trabalho. Portanto, essas necessidades dependem um bocado mais do tempo para serem satisfeitas. E a terceira e última esfera é a esfera da autonomia ou da individuação, que para serem satisfeitas, elas dependem, não dá para dizer o tempo que isso acontece, é um tempo não linear. Enfim, então, por que eu trouxe essa questão das necessidades? Exatamente por isso. Porque o passado, ele pode nos trazer necessidades instintivas, mas nós temos que tentar buscar além dessas necessidades aquelas mais elevadas, para emergir o nosso potencial enquanto seres humanos. E tudo isso por quê? Porque se eu compreendo quais são as minhas necessidades, fica mais fácil
de executar o meu papel enquanto ser humano. E para executar bem o nosso papel, e como alguns estoicos dizem, mais ou menos assim, não vou me lembrar a frase exata, mas não importa a duração da vida, o que importa é que nós possamos executar bem o nosso papel conforme o cenário que a vida nos apresenta. E para representar bem o nosso papel, nós temos que ter claro os nossos objetivos. E os objetivos muitas vezes manifestam-se através dessas necessidades, que às vezes são mais escondidas e às vezes são mais claras, e nós temos que buscar as mais elevadas. E também, para representar bem o nosso papel, nós podemos considerar outras características que nos ajudam a formar e a evoluir no nosso caminho. Uma outra característica é o nosso temperamento. O temperamento, ele é um estado congênito. Nós nascemos com um determinado temperamento e o temperamento, na verdade, é a forma como cada ser humano se manifesta por atitudes e atividades espontâneas em relação aos estímulos do mundo exterior. Existem várias formas de classificar os temperamentos, mas basicamente uma delas, e penso que seja a primeira, criada por Hipócrates, é que nós temos 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E por que isso é importante? Por exemplo, uma criança que tem um temperamento sanguíneo, ela é muito agitada, não consegue parar, está sempre em movimento e precisa fazer a sua tarefa de casa. Um pai que conheça o temperamento do seu filho pode fazer com que ele faça pausas até finalizar a atividade para que ele consiga fazer de acordo com aquela característica que ele nasceu. Agora, uma criança que tenha um comportamento mais melancólico, ela às vezes tem dificuldade de expressar suas necessidades interiores, de suas dificuldades com a tarefa. Então, um pai que percebe esse temperamento, um pai, uma mãe, um cuidador, ele pode estar mais próximo do seu filho e ajudá-lo e conduzir melhor na execução da tarefa. Portanto, conhecendo o nosso temperamento, e nenhum temperamento é completamente positivo e nem negativo. Todos os temperamentos têm características mais positivas e outros menos positivos. Portanto, conhecer as características desses temperamentos também pode nos ajudar a fazer melhores escolhas ou ajudar da melhor forma. Considerar também o nosso caráter. O que é o caráter? O caráter é um domínio progressivo desse lado instintivo do temperamento e depende do esforço e da educação. Então, esse já é um outro fator que poderia nos ajudar também ao longo das idades da vida. E por fim, a nossa personalidade, que é o veículo com o qual também nós nos manifestamos, né, na nossa vida. E, então eu falei um bocadinho do passado, falei que o presente seria ideal quando nós conseguimos integrar o fim e o início de um novo ciclo, e o futuro, ele depende muito, a maior parte dos seres humanos, não sei se todos, penso que todos buscam felicidade. E nós temos que ter em consideração que a vida é movimento e é transformação. E ter o cuidado onde é que nós estamos a colocar as bases da nossa busca da felicidade. Porque se nós colocarmos em fatores que se modificam, provavelmente não vamos conseguir alcançá-las. Mas nós temos que tentar colocar a nossa felicidade em algo que seja mais atemporal. E quando nós conseguimos fazer isso, quando temos conhecimento sobre o passado, quando conseguimos pensar em fazer essa integração, nós podemos antecipar
ou reconhecer alguns perigos da fase que vem a seguir. Podemos reunir uma coragem para enfrentar e assumir as nossas escolhas. E assim, temos mais força para fazer emergir o potencial da fase que vem a seguir. Agora, quais são as características de cada uma das fases? Alguns especialistas do desenvolvimento dividem as fases da vida, ou as idades da vida, em 3 partes, de 28 anos cada, sendo que cada uma dessas 3 seriam como se fossem 3 grandes nascimentos. Então, para esses autores, o primeiro nascimento e a primeira etapa seria de 0 a 28 anos. Seria uma etapa de um nascimento biológico. É onde o ser humano ele vai desenvolver todo o potencial que ele tem. Ele vai crescer, vai desenvolver-se e vai construir esse potencial. A segunda fase de idade seria dos 28 aos 56 anos. E nessa fase seria a fase do nascimento sociocultural, onde o ser humano ele tem o apogeu para todo aquele potencial adquirido, ele vai aplicar e desenvolver na sociedade. E o terceiro nascimento, que seria a partir dos 56 anos, seria a fase individual, onde o ser humano ele vai interiorizar as vivências e vai transformar em fonte de sabedoria. Depois, existem também alguns filósofos do Ocidente e do Oriente, e ela não fala exatamente quais são esses filósofos, mas penso que Platão seja um deles, e parte da República ele associa também com a educação que se deve ter em cada fase para fazer emergir esse potencial, mas também não é o objetivo da conferência hoje, mas dividem as idades em 4 partes, que seria a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Eu não gosto tanto desses termos, portanto eu vou dizer o adulto jovem, o adulto maduro e o adulto mais velho, porque eu acho que a partir daí são todos adultos. E não vou explorar muito em 4 partes, porque a autora ela explora mais a idade em 5 partes, em que ela acrescenta a adolescência. Então ela fala que a infância seria de 0 a 12 anos, seria aquele primeiro nascimento. Depois a adolescência, de 12 a 21 anos. O adulto jovem seria de 21 a 40 anos. Portanto, às vezes nós somos jovens por mais tempo. Depois, o adulto maduro, dos 40 aos 65 anos. E o adulto mais velho após os 65 anos. E o que seria interessante? Ela diz que cada idade tem uma necessidade que se torna prioridade. Então, na infância, qual é a prioridade? A necessidade prioritária é a necessidade fisiológica. Porque quando a criança nasce, ela tem que aprender a viver no outro mundo. Até respirar, ela precisa aprender. Ela recebe todos os nutrientes da placenta da mãe diretamente. Então, quando ela nasce, ela tem que aprender a comer, aprender a satisfazer. E depois tem outras necessidades, que era uma outra figura que eu queria partilhar convosco, porque ela mostra em percentual. Eu posso até mostrar o livro, talvez. Mas ela faz um quadro onde estabelece... depois eu posso passar o livro, mas quais são as necessidades prioritárias? Já procuro. Quais são as necessidades prioritárias em cada uma das fases da vida? Eu vou até passar aqui se quiserem ver. Mas vou falar um bocadinho de cada uma delas. Então, na infância, cuja a necessidade básica seria a necessidade fisiológica, também tem uma crise principal. Então, qual é a principal crise que nós temos na infância? Ou que já tivemos? Seria a crise do onde estou.
onde a criança vai ter que aprender a encontrar o equilíbrio entre a confiança e a desconfiança. Por exemplo, quando a criança nasce, ela tem que aprender a controlar o próprio corpo. Ela tem que aprender o que é o seu próprio corpo e que ela não é uma continuação dos objetos. Ela aprende a manipular os objetos e vai aprender aonde é o limite do corpo dela, onde é o limite da mãe. E vai aprender que a mãe, quando sai do seu campo de visão, não necessariamente vai estar distante. Isso tudo gera essa crise do onde estou e essa relação entre confiança e desconfiança. A aprendizagem nessa fase da infância, ela é muito por condicionamento de hábitos que estão associados à dor e ao prazer. Então ela vai tentar retirar aqueles sentimentos desagradáveis. É pelo dor e pelo prazer, condicionamento de hábitos que ela começa a aprender. E ela vai sempre se desenvolver em 3 aspectos. No físico, mas ao longo da infância vai também aprender no âmbito mais interior, intelectual e afetivo. Aprende a sorrir, aprende também a ter uma admiração inocente. Vai aprender também com medo, a tristeza, a dor, a raiva, a frustração. Vai aprender o autodomínio, por exemplo, e vai aprender a autonomia quando ela tem o treino do asseio, onde ela vai aprender a ter o controle da bexiga e do esfíncter. E, por exemplo, o medo dela não conseguir se dominar pode inibir a sua personalidade, fazer ela duvidar de si própria, ter vergonha e sofrer uma perda de autoestima. Portanto, essa fase do onde estou, basicamente, e depois as outras necessidades é que vai ser satisfeita. Na adolescência, a principal necessidade, a necessidade prioritária é a de segurança. Então, na adolescência, o que nós passamos? Um crescimento físico acelerado, uma maturação das características sexuais primárias e secundárias. É a partir da adolescência que ele começa a desenvolver o pensamento abstrato. Vai começar a raciocinar sobre hipóteses, vai fazer uma avaliação sistemática sobre as situações, mas o adolescente geralmente entra numa fase de contradição entre o pensamento e a ação, porque ele acredita que tudo, ele pensa, resolve todas as situações, mas nem sempre ele tem todas as condições para executá-las. E ele entra nessa crise do quem sou. É a partir da adolescência que ele tem que superar essa crise. E aí ele vai buscar, nesses raciocínios, qual é a sua própria identidade. Ele vai reorientar a relação que tem com os pais e com os amigos. E vai perceber também a relação de confiança e desconfiança. Porque quando ele é pequeno, com os pais, ele acha que os pais são perfeitos. Mas com o tempo, ele percebe que há defeitos e que há falhas. E ele pode ter uma relação de oposição à autoridade. Porque é como se o pai, ele percebe que o pai não é perfeito e então isso trai a confiança dele. Então cabe aos pais, por exemplo, ajudarem, ou os formadores ou cuidadores, a ajudá-lo a compreender desde cedo que nada é perfeito e orientá-lo nessa fase. Ele também está numa fase do egocentrismo, onde ele se identifica, ele acha que ele é especial e que ele está no centro de tudo e que para ele as leis da natureza não existem. Ele não se aplica, as leis da natureza não se aplicam a eles. Então é uma fase onde os maiores perigos justamente são dos excessos, dos riscos, da aventura. E isso é muito positivo, mas tem que saber ser gerido por quem o conduz, né? Idealmente seria assim.
E então, na adolescência, eu falei a idade, né? Adolescência de 12 a 21 anos. Isso eu fiquei muito feliz, porque nós seríamos adolescentes até os 21. E depois, o adulto jovem, que começa dos 21 até os 40 anos. Portanto, quem estiver aqui ainda até os 40, somos jovens. Então, os jovens, qual a necessidade principal do adulto jovem são as necessidades sociais, de relação com a sociedade. O jovem adulto, ele já tem uma plenitude de meios. Tudo aquele potencial, aquele crescimento já foi desenvolvido. Portanto, tem também uma melhora contínua da sua performance intelectual, ele está numa fase de realização pessoal, de descoberta e aplicação da responsabilidade, e ele vai ter que superar aquela crise do o que vou fazer agora? O que eu vou fazer? Vai ter que assumir as escolhas, assumir as consequências de alguns reveses que podem aparecer. E é uma fase onde pode acontecer também um balanço e uma reorientação da sua vida, onde ele vai ter que assumir limites. É uma fase onde ele está a fazer o seu engajamento social e uma evolução mais ainda moral. Depois, temos o adulto maduro. O adulto maduro já vai ter uma necessidade numa etapa superior, que é a necessidade da autonomia, e é dos 40 aos 65 anos. Então, o adulto maduro tem essa necessidade e ele tem que perceber sobre adaptação às mudanças. Aí pode começar a ter uma ligeira perda dos meios físicos, mas que já não são ainda tão evidentes, mas já começa a se notar, e vai ter que aprender como eu vou adaptar a essa nova situação. Para as mulheres, nós temos a menopausa. O adulto maduro começa a ser pragmático, tem muitas vezes essa característica onde ele tem que executar as coisas, mas tem que também pensar num fim prático. Ele já assume postos de mais responsabilidade, como os postos na carreira, e pode também haver alguma reorientação. E é nessa fase onde a crise que nós vamos ter que superar é onde estão minhas prioridades. É nessa fase que surgem aquilo que nós já ouvimos algumas pessoas dizerem como crise da meia-idade, que pode acontecer. É onde nós passamos por testes para tentar pensar na individuação, ou seja, quem somos nós na nossa essência. E é uma fase onde ele vai assumir a autonomia. O adulto maduro é muito caracterizado, ou mais caracterizado, pelo equilíbrio e pela lucidez. E por fim, o adulto mais velho, a necessidade dele já está no topo da pirâmide. Percebem que conforme nós vamos envelhecendo, as nossas necessidades mais prioritárias vão ser aquelas mais elevadas e mais ao topo da pirâmide, que é a necessidade de realização. O adulto mais velho, ele geralmente tem a crise que está associada a o que eu vou deixar para os outros. E ele pode ter aquela fase de integrar todas as experiências vividas, ou pode ter aquele desespero frente a essas dificuldades. Disse que é uma fase do fazer ao ser. Ele vai geralmente assumir e ter o controle, daquelas crises provenientes de perdas, e vai ter uma integração. Mas o adulto mais velho, ele tem uma capacidade metafísica e espiritual geralmente mais elevada que todas as outras idades. E
Então, o que eu disse agora foi um bocadinho sobre nós temos as necessidades, cada fase vai estar associada a uma crise que tem uma finalidade e um sentido para exprimir um potencial, e tudo isso para que nós possamos, então, desenvolver bem o nosso papel na sociedade. E quais são esses papéis? Na infância, o papel de filho, irmão. Na adolescência, o papel de estudante, o primeiro amor. Na juventude, o papel profissional, o papel de esposa, esposo, ou pai e mãe, essas escolhas se isso vai acontecer ou não. O adulto maduro, já somam-se outros papéis, como ser avós, avós, sogro, sogra, tem muitas responsabilidades sociais e políticas acrescidas. E o adulto mais velho entra agora na fase da reforma ou pós-reforma e a sabedoria. Então, para recapitular um bocadinho do que nós dissemos hoje, nós falamos da definição da idade, de que a vida é movimento e ela está sujeita às leis da natureza, especialmente à lei dos ciclos. A passagem pelos ciclos geralmente se faz através das crises. Nós temos aí o conceito da morte para finalizar um ciclo e começar o outro. Geralmente, frente a esse conceito, temos que as forças do passado exprimem os nossos medos e incitam necessidades mais básicas, mas que a partir dessas necessidades instintivas nós podemos buscar necessidades mais elevadas e pensar no futuro para antecipar alguns perigos ou riscos de cada idade e reunir coragem para tentar enfrentar e fazer face às crises e fazer emergir o potencial da fase que está a seguir. E é importante dizer que qualquer idade é bela. E todas as idades, elas trazem uma peça importante para a construção do nosso ser. E o ideal, o ser humano, o ideal seria aquele que conseguisse extrair de cada idade uma peça e só somar, que nós fôssemos puros e sinceros como uma criança, que nós tivéssemos força, energia, o espírito de aventura e a coragem para enfrentar as dificuldades da vida, da juventude, que nós pudéssemos ter o equilíbrio e a lucidez do adulto, e que nós pudéssemos somar ainda a capacidade simbólica e metafísica dos adultos mais velhos. Esse seria o ser humano ideal. E como eu falei, né, nas referências da autora, que ela divide de 0 a 12, ou idade de 28 anos, essas fases, essas idades não são tão fixas assim. E vou terminar, então, essa conferência, ou o que eu trouxe para apresentar, com uma frase do Confúcio, que diz assim: por sua natureza, os homens se assemelham, mas é na prática que divergem. Portanto, muito obrigada, e se alguém tiver alguma questão...